Fala galera, gravar mais um tiquinho aqui. Um pensador que eu descobri há um pouco tempo que deixou um registro também a respeito da política, né? Eu, como investigador dos contratualistas, estou tentando aos poucos também descobrir curiosidades de alguns pensadores que deixaram algo registrado sobre política. Comecei a fazer também, tem algumas anotações a respeito até de Martinho Lutero a respeito de política, futuramente aí Francis Bacon, e já tenho escrito já alguma coisa de Rousseau. Nós vamos agora focar em Pascal, né, um pensador, um filósofo francês, conhecido por, se não me engano, física, né? Eu não estou aqui para falar da biografia, mas do pensamento político desse grande filósofo aí. Acredito que até meio contemporâneo do Maquiavel, né? Maquiavel, e de pensamento bem similar também. Vale a pena ir só para desmascarar. Eu não sei a sua biografia completa, mas alguma coisa eu lembro que ele foi educado por seu pai, sabe? Então, o pessoal que trabalha aí contra o homeschooling e tal, querendo destruir essa possibilidade de educação, sabe? Mas grande pensador das ciências aplicadas a isso. Então, ele contribuiu também em questões da geometria, né? O cara foi, se não me engano, polímata, né? Tinha vários talentos, o cara inventor também, e aí entra escritor, se não me engano, matemático, estatístico também. Mas o mais engraçado dele, ele manifesta um pensamento meio que religioso, né, falando que mais pra frente a gente vai até ler também um pedaço que ele trata disso, que ele fala quando o homem se afastou de Deus, que o homem é um tirano, porque ele escolheu o eu, né? Adorar a própria imagem, né? A própria imagem no espelho, sabe? Então ele perdeu esse espírito contemplativo, por isso ele é tirano, por isso ele é mau, e por isso que ele usa do poder para se beneficiar, né? Um teórico aí bem semelhante ao pensamento de Maquiavel, né? Diferente do que eu imaginei, ele morreu muito cedo, sabe? Com 39 anos, e ele nasceu bem depois do Maquiavel, né? Mas com certeza deve ter lido também, né? Então, assim, deixa bem claro que é diferente do Maquiavel, né? Que o italiano, Blaise Pascal, foi um francês, né? Então, segue aqui do livro. Ele fala que quando ele trata como não é da área dele, né, ele tenta fazer aforismo, né, alguns aforismos assim a respeito da política, mas assim, pensamentos bem soltos mesmo, sabe? Ele até colocou: escrevi aqui meus pensamentos sem ordem, mas não talvez numa confusão sem propósito. Essa é a verdadeira ordem que sempre irá marcar meu objetivo pela própria desordem. Daria demasiada importância a meu tema se o tratasse com ordem, uma vez que desejo mostrar que ele é incapaz disso. Aí vai citar Platão aqui, Aristóteles e tal. E daí segue por diante, assim, interessantíssimo, cara. Daí Pascal continua falando que vai falar sobre política, mas que não quer se comparar a Platão nem a Aristóteles, senão sem antes se tornar pedante. Então ele quer dizer assim, né, eu vou falar de política, mas não tão bem quanto eles, né? Eu vou emitir só uma opinião aqui, meio que misturadas aqui, fragmentadas e tal. E aí, lógico que isso foi feito esse apanhado, né? Não foi um livro proposital, até acredito que não, né? Pelo menos é o que está aqui, eu imagino, né? E aí faz elogios e tal, sabe? Ele segue falando que se existe uma injustiça, ele inicia o livro, essa é a justiça, pelo menos aqui ele acredita, é a justiça divina, sabe? Porque a justiça dos homens é falha, e depois ele vai em determinada ponta do livro especificar por que seria essa justiça falha, né? Quando ele diz assim, abre aspas, eu acreditava que a nossa justiça era essencialmente justa e que eu tinha como conhecê-la e julgá-la, mas me deparei tantas vezes em falta de julgamento correto que por fim passei a desconfiar de mim e dos outros. Vi os países e os homens
mudando, e deste modo, após muitas mudanças de julgamento em relação à verdadeira justiça, compreendi que nossa natureza era apenas uma contínua mudança, e desde então não mudei mais. Se mudasse, confirmaria a minha opinião. É engraçado que o Pascal, a todo momento, ele vai falar ele vai manter uma versão do pirronismo, né? Que aí eu fui investigando para saber. Seria um tipo de um filósofo lá, daqueles filósofos da Grécia lá, se não me engano, eu dei uma olhada vaga, parece que tem o Pirro de Elis, um filósofo grego nascido na cidade de Elis, considerado o primeiro filósofo cético, fundador da escola que veio a ser conhecida como pirronismo. Então, assim, parece que abre aspas na palavra desse filósofo aí, nada pode ser conhecido, nem mesmo isso. Os céticos pirrônicos negam assentimento a proposições não imediatamente evidentes e permanecem no estado de questionamento perpétuo. Então vamos questionar o infinito das coisas. Eu acho que no caso, esse Pascal está se mantinha incomodado com isso. Direto ele vai falar contra o pirronismo na obra aqui. Então, interessante isso. Daí ele fala aqui, sobre o pirronismo. Cada coisa que é verdadeira em parte falsa. Então uma coisa é verdadeira e uma coisa é falsa. Então você chega à verdade, o ceticismo eterno. A verdade é essencial, e agora vem o Pascal. Não é assim, ela é completamente pura e verdadeira. Porque o cara também é matemático, né, cara? O cara gostava das coisas objetivas. Então eu acho que essa questão da dúvida é engraçado, né? Paradoxal, né? Ao mesmo tempo que eles falam que os conservadores são práticos e duvidam das coisas, ao mesmo tempo, se eles duvidarem das coisas, eles acabam entrando no pirronismo, que seria o apego à incerteza, né? Então, duvidar do novo, mas ao mesmo tempo uma busca pela certeza. Mas se eu não usar o novo como busca pela certeza, eu vou acabar estagnado, né? Mas deixa esse pensamento outra hora. Na inerte, na apatia, que também é uma coisa completamente ruim. Mas seguindo aqui, eu falo também a questão de poder também, né? De alguns respeitos que só são tomados pela força, né? Ele cita alguns exemplos aqui, mas ele fala desse verdadeiro respeito, que seria o respeito pela questão do bom senso, né? Admiração do bom senso que leva ao respeito. Então, a pessoa que usa sempre de bom senso, ela cria meio que uma espécie de inveja positiva, uma admiração. A gente pode chamar de admiração, por exemplo, e do outro lado tem aquele que você causa admiração pelo medo, né? E aí vai acabar caindo no Maquiavel sobre a questão de ser temido, por conta da força, né, de ser amado, de ser temido, fala um pouco sobre isso. Então me parece que aí entra num paradoxo, né, que ao mesmo tempo que ele fala que os homens usam de tais forças, ou seja, de tais poderes que podem surgir a partir da força, de um tipo de força, ele fala que pelo menos o que deu a entender aqui, pelo menos se for ter que mostrar poder, for mostrar força, que seja a sua força e o seu poder, né? Que as pessoas estejam subordinadas aí a sua força e o seu poder, em vez do contrário, né? Em vez de você estar subordinado à força e o poder de uma outra pessoa, né? Então, meio que mais ou menos pregando aqui um proto-empreendedorismo, defendendo aí meio que a libertação e o controle, né? Quando mais braços se tem, mais forte se é. Ser elegante é mostrar sua força. Ora, não é simples superficialidade, nem simples arreios, ter vários braços. Quanto mais braços se tem, mais forte se é. Ser elegante é mostrar sua força. Aí agora ele confirma por que ele disse aquilo, sabe? Ele falou que existe algo ainda assim de bom nesse tipo de situação, porque não dá para respeitar aquele que não se aplica às coisas, né? Agora ele se distancia
de qualquer possibilidade de interpretação marxista da sua obra, né? Cada vez mais vai se distanciando, até ele chegar na tirania aqui, mas ele fala que como é que eu vou apoiar? Então vocês querem que todo mundo fique no mesmo padrão, né? Vamos supor, ele comparando aí com o marxismo, e que fiquem todos sentados numa poltrona, sabe? Porque aquele que trabalha muito e que trabalha pouco serão nivelados assim no sistema totalitário do proletariado, sabe? Ele não diz aqui proletariado, mas diz isso aqui. Me incomodaria bastante se tivesseis necessidade, já que eu faço sem que isso vos sirva. Além disso, o respeito é para distinguir os poderosos, agora vai justificar, né? Ora, se o respeito fosse estar numa poltrona, respeitaríamos todo mundo, e assim não faríamos distinções. Mas, sendo incomodados, distinguimos muito bem. Então, assim, diz ele, existem aqueles que se aplicam e existem os preguiçosos, sabe? Os dois não merecem, lógico, os dois merecem o mesmo respeito, mas não no sentido de empenho, né? Que seria uma falsidade para com aquele que se empenha, né? Aí continua. Eu vou parar aqui, eu acho que tá bom, porque senão vai estendendo muito, fica horrível de assistir. Ninguém quer mais, passou de, sei lá, 5 minutos, estourando 10 minutos, ninguém quer ver mais não. Então é isso aí, galera. Forte abraço, até o próximo vídeo sobre Pascal.